Um garoto está exausto no chão, se perguntando o que está acontecendo. Ao olhar para seu corpo, percebe que está perfurado com espinhos e lembra que está em uma masmorra. De cima, pessoas observam maravilhadas o efeito da sétima armadilha e como isso aconteceu tão rápido. Um homem com a mão inclinada diz que não podem perder tempo porque estão sendo perseguidos, e um homem de cabelos longos se desculpa por tê-lo abandonado. Encostado nos espinhos, o garoto se pergunta se é assim que ele vai morrer. Ele puxa um dos espinhos e tenta se levantar, mesmo em agonia. Ao olhar para sua mão, nota sua visão embaçando e percebe que perdeu muito sangue. Ele diz que a situação não parece real, mas desde o início nada parecia normal neste mundo de terror. Essa realidade começou um mês atrás, quando ele foi convocado para um mundo chamado Masmorra. Ele estava andando pela rua quando, de repente, sentiu algo estranho. Uma luz azul apareceu sob seus pés, enquanto via sua mão se desintegrar, se perguntou o que estava acontecendo, até que desapareceu. Transportado para uma floresta isolada, ele chegou e viu várias pessoas à sua frente. Todos pareciam confusos sobre o que estava acontecendo. Enquanto se perguntava o que era aquele lugar e por que havia tantas pessoas, percebeu que todos haviam sido teleportados de repente, e os celulares não funcionavam mais. Ele se virou ao ouvir alguém dizer, "Bem-vindos à masmorra." Um coelho fofo apareceu dizendo que era um prazer conhecê-los e que seria seu guia neste jogo. Ele disse que sabia que todos deviam estar se perguntando que tipo de jogo era. O protagonista e os outros ficaram confusos ao ver um coelho falante. Um homem de terno caminhou em direção ao coelho, exigindo saber o que estava acontecendo. Zangado, ele disse que não se importava com essa história de jogo, pois estava atrasado para o trabalho, e mandou o coelho parar de se esconder naquela fantasia enquanto falava besteiras. O coelho insistiu que não era besteira, pois a informação era muito importante, e que eles eram os únicos ali. Ele pediu a todos que ouvissem com atenção enquanto explicava as regras. De repente, o homem de terno agarrou o coelho pela gola e mandou-o calar a boca. O coelho disse que o tutorial do jogo viria primeiro. "Aprenda enquanto morre", declarou, balançando os braços e anunciando que este era o jogo da masmorra. Enquanto o protagonista tentava impedir o homem, o coelho então disse que explicaria as regras importantes para acalmar o homem nervoso. O protagonista achou que era um sonho até que o coelho ordenou que todos respeitassem o guia do jogo, com um golpe mortal decapitando o homem, afirmando que todos deveriam valorizar suas vidas. Foi nesse momento que o protagonista percebeu que não era um sonho. Animado, o coelho perguntou se todos haviam entendido que ignorar as regras significava morte. As pessoas entraram em pânico, sem acreditar. Com um olhar sinistro, o coelho disse que havia 100 deles e perguntou se podia começar o jogo de verdade, chamado Aprenda Enquanto Morre. Nesse momento, o protagonista entendeu que não era um sonho, era a realidade do jogo da masmorra. As pernas do protagonista começaram a tremer e ele caiu no chão enquanto todos fugiam em descrença. O coelho disse que o ambiente era perigoso e que, como guia, forneceria equipamentos básicos. Com um abracadabra, uma lâmina com um minério roxo apareceu diante do protagonista, e várias outras armas se materializaram nas mãos de cada participante. Enquanto o coelho saltitava animadamente, as pessoas começaram a acreditar que era uma realidade virtual. O coelho disse que poderiam interpretar da forma que quisessem, mas perguntou se já poderiam começar. Ele disse que deveriam começar sobrevivendo o maior tempo possível. O jogo da masmorra começa agora. E assim o jogo da masmorra começou, com monstros atacando de todos os lados, armadilhas mortais tirando vidas, e corpos se amontoando no chão. Com o passar do tempo, mais pessoas perderam suas vidas por um momento de distração ou erro, e tiveram que começar a matar uns aos outros para sobreviver. Alguém chutou o protagonista nas costas. Ele disse que aquilo era tudo o que ele tinha para comer, mas o homem disse que ele era um membro inútil da classe de produção. Aqueles que pertenciam à classe de combate estavam protegendo lixo como ele, então, se ele fosse ordenado a dar algo, não deveria responder. Os jogadores tinham outro tipo de arma chamado habilidades, que concediam poderes especiais, como em um jogo, e a maioria das pessoas recebia habilidades de combate. No entanto, o protagonista era diferente. Na janela de status, a única habilidade disponível para ele era purificar impurezas, uma habilidade aparentemente inútil, já que não ajudava em combate,
e o máximo que ele podia fazer era desintoxicar os animais ou monstros. O homem disse que o protagonista deveria estar grato, pois já estaria morto se não estivesse parasitando o grupo, comendo sem nem mesmo ajudar nas lutas. Mas então um homem de cabelos longos apareceu, perguntando o que ele estava fazendo. Esse era Sei, que disse que a comida seria distribuída amanhã. O homem, com um sorriso nervoso, disse que as lutas tinham sido intensas naquele dia, então ele pensou em recuperar um pouco de vida, mas Sei disse que não havia exceções. Com um olhar ameaçador, ele mandou-o esperar até amanhã. O homem foi embora frustrado. Sei ajudou o protagonista a se levantar e perguntou se ele estava bem. Ele então chamou o protagonista pelo nome e disse para não se importar com o que foi dito, pois todos estavam à flor da pele ultimamente. Ji disse que não se importava, enquanto Sei se afastava, dizendo para ele descansar, pois o guia disse que eles chegariam ao ponto final amanhã. O protagonista pensou consigo mesmo que também queria ajudar. Ele convocou sua lâmina e começou a treinar. Pela manhã, ouviu-se um grito. O grupo estava fugindo de uma pedra gigante. O coelho guia, voando acima, disse que eles teriam problemas se olhassem apenas para frente. Ele avisou sobre muitas armadilhas ao redor. Sei estava correndo com seu grupo, e quando ouviu isso, uma armadilha explodiu onde eles estavam passando. Alguns membros foram atingidos, mas ele gritou para continuarem correndo, desviando das armadilhas e não ficando para trás, pois, se parassem, pereceriam. Ji está ofegante e acha que atingiu seu limite. Ele tenta acompanhar o grupo, mas sua visão começa a embaçar. Nesse momento, ele pisa em uma armadilha e o chão começa a afundar. Com um olhar de choque, ele solta um grito ao cair no buraco que se abriu no chão. Sei, preocupado, grita pelo protagonista. O coelhinho diz que o efeito da sétima armadilha é incrível e que há uma surpresa esperando abaixo. Enquanto um homem com um machado diz que isso é loucura, o coelho então diz que essa armadilha tem uma chance de 0% de sobrevivência. Um garoto com arco grita para Sei que eles não podem perder tempo ao ver a pedra rolando em sua direção. Sei pede desculpas ao protagonista e grita para terem cuidado com o chão enquanto o grupo começa a correr novamente. O coelhinho os segue e diz que pensou que Sei estava próximo do protagonista, mas confirma que ele tem um coração frio. Sei mentalmente se desculpa novamente com ele. No fundo do buraco, Ji consegue ouvir uma voz dizendo que fazia tempo desde que sobreviventes chegaram lá. O protagonista percebe que pode ouvir a voz do guia coelho, já que ainda está vivo. Enquanto Ji convoca sua lâmina, o guia pergunta se ele não mencionou que haveria um chefe, e então apresenta o chefe final da fase. Caído e sangrando entre os espinhos, Ji acredita que sua jornada termina ali. Do lado de fora, o grupo enfrenta o chefe, um golem de pedra gigante, que cai após um golpe de Sei e se despedaça. Enquanto o resto do grupo comemora a derrota do último chefe, o coelho aparece, parabenizando o grupo. Ele diz que foi impressionante que, por mais destroçados que estivessem, conseguiram derrotar o chefe, especialmente Sei, que permaneceu forte, mesmo sem um braço. Suado e ofegante, Shen pergunta se eles podem ir para casa agora. O coelho pergunta por que eles voltariam e, com um sorriso malévolo, diz para aproveitarem o clima e seguirem para a próxima fase. S.I. pergunta do que ele está falando e grita que ele havia dito que iriam limpar a masmorra após o chefe, mas o guia diz que eles só passaram da primeira fase e chama para a próxima masmorra. As outras pessoas, nervosas, se perguntam se essa era realmente apenas a primeira fase. O coelho sorridente pergunta se eles realmente pensaram que aquilo era o fim e pede desculpas por ter esquecido de dizer, depois afirma que esse é apenas o começo do jogo da masmorra e que não seria divertido se terminasse com apenas uma fase. Ele então pergunta por que estão reagindo como amadores que nunca jogaram antes. Sion parece irritado enquanto o guia repete que eles não têm tempo a perder e devem aprender enquanto perecem no jogo da masmorra. O guia pergunta por que eles estão com aquela cara, vendo todos caídos e indispostos, e pergunta se eles estão realmente cansados, e então diz que é hora de distribuir as recompensas por terem passado de fase. Imediatamente, todos os membros do grupo começam a se sentir melhor. Eles percebem que seus ferimentos estão sendo curados, até mesmo o braço de Ku foi totalmente restaurado. O guia diz que ele fica melhor com os dois braços e que essa é a recompensa por terem passado de fase,
e pede para continuarem para a próxima fase. Enquanto isso, o protagonista, caído no buraco, também começa a ser curado. Uma janela de sistema aparece mostrando a recompensa por completar a fase 1. Ele então percebe que seus ferimentos estão sendo curados e se pergunta o que diabos aconteceu quando ouve o guia dizendo que todos irão para a próxima fase. Ele tenta gritar pedindo para ser levado com eles, pois ainda está vivo, mas ninguém ouve seus gritos. Ele então se pergunta o que deveria fazer ali sozinho quando sua janela de sistema aparece dizendo que a masmorra está sendo reiniciada. O chão começa a tremer, seu sangue no chão começa a desaparecer e a abertura da armadilha começa a se fechar. Dá-se lembra que haveria outros jogadores e percebe que o reset é para preparar a masmorra para os próximos. Depois que a armadilha foi completamente fechada, ele pega uma pedra e a joga para ativar a armadilha e fazer com que ela se abra novamente, mas então percebe que não tem uma corda e poderia cair nos espinhos de novo se tentasse subir. Ele começa a pensar em uma maneira de sair dali quando ouve uma voz perguntando qual o significado daquilo. O coelho aparece perguntando por que Dawn ainda não morreu e diz que veio verificar por que a armadilha foi ativada sozinha e pergunta como ele sobreviveu. Da então explica que foi a recuperação completa dos sobreviventes, o que deixa o guia com uma expressão de espanto. Ele diz que o protagonista deveria ter morrido assim que caiu na armadilha, mas Da só quer voltar para seus colegas. O guia, irritado, diz que não é tão simples e pede que Da mostre seu status. Na janela de status, há um erro no lugar de seu nome. O guia confirma sua suspeita e diz que as regras da masmorra consideram o protagonista como morto. Em um breve momento de esperança, Dawn pergunta se ele não é mais um jogador e se poderia ir para casa, mas o guia diz que ele deve morrer ali. Da fica chocado e pergunta como ele chegou a essa conclusão, mas o guia apenas diz que é óbvio que ele esconderá os erros irreparáveis. Ele então chama o protagonista de Senhor Erro e diz para ele morrer de fome. Ele pergunta se Da era o jogador da classe de produção que se escondia atrás de CNG e diz que, com aquela classe, ele não tem habilidades para sair dali. O guia diz que não foi apenas aquela armadilha que resetou. Ele começa a voar para a saída e diz que, mesmo que ele saia, enfrentará um inferno acima. Então, ele diz ao protagonista para morrer sozinho sem incomodar os outros jogadores. Da até grita pedindo para ele esperar, mas o coelho continua voando e vai embora. Sozinho no buraco, ele pensa sobre o que foi dito e se pergunta por que deveria morrer apenas por ser da classe de produção. Nesse momento, ele se lembra do outro cara que o chamou de inútil e que todos estão condenados. Enquanto abre seu inventário, ele questiona se eles realmente acham que alguém pereceria apenas porque foi mandado, e diz para não subestimarem os jogadores da classe de produção. Ele pega uma carne do inventário, dá uma mordida e declara que irá sobreviver, não importa o que aconteça. Vendo alguns ossos de peixe no chão, dá um suspiro aliviado, sabendo que faz quase um mês desde que ele comeu em paz. Mas então ele começa a se perguntar o que fazer a seguir, já que escalar é difícil e há monstros para enfrentar acima. Ele se levanta e tem uma ideia ao olhar para o chão, decide cavar uma rota de fuga para o lado de fora. Ele calcula que pode cavar um pouco para baixo, se distanciar das paredes rochosas e depois mudar de direção para começar a subir. Da questiona se isso é um plano imprudente, mas então diz a si mesmo que não tem muita escolha e que qualquer lugar é mais seguro do que aquele buraco. Dentro do túnel, ele está sujo e ofegante, no entanto, ele acha divertido cavar e se pergunta se está ficando louco após tantas situações perigosas. Suas mãos estão formando calos, mas ele diz que é pela sua própria sobrevivência. Alguns sedimentos de terra caem sobre sua cabeça, e ele percebe que pode ser enterrado vivo se não gerenciar a terra que já cavou. Então, ele tem a ideia de tentar colocar a terra no inventário. Ele abre o inventário e coloca um pouco de terra nele. Ele comemora a praticidade do inventário ao ver que funciona. Agora, cavar será muito mais rápido, já que ele não corre mais o risco de ser enterrado vivo. Ele continua sua escavação, jogando a terra diretamente no inventário. Ao olhar para o inventário, ele percebe o quanto cavou e diz que é 1000 vezes melhor do que correr por aí tentando sobreviver. De repente, uma luz começa a brilhar e uma janela de sistema aparece dizendo que ele ganhou uma nova habilidade. O protagonista fica surpreso com isso. A janela de sistema diz que está gerando a nova habilidade,
e Da sente algo completamente novo e incrível, uma sensação como se pudesse destruir qualquer coisa. A janela de sistema mostra a habilidade Coveiro Especialista, dizendo que ele agora pode cavar melhor. O protagonista cai no chão, um pouco trêmulo e confuso, se perguntando por que existe uma habilidade como essa. O sistema diz que ele pode cavar mais rápido conforme o nível, mas Da diz que essa habilidade é constrangedora e se pergunta quando vai receber uma habilidade de combate. Mas logo percebe que ganhou essa habilidade porque cavou muito. Então, ele lamenta que não terá habilidades de combate incríveis como Ku. Ele olha para baixo e pensa em como foi um peso para Sion, que até perdeu um braço para salvá-lo. Dawn então espera que Ku esteja bem, apesar de não ser o tipo de pessoa que morreria facilmente. Ele ergue o olhar e decide que é hora de testar a eficiência de sua nova habilidade. Ele ativa sua habilidade de escavação e forma uma bola de terra em sua mão, olhando um pouco confuso. Enquanto isso, no buraco da armadilha, o coelho guia aparece novamente. Ele está irritado porque havia dito ao protagonista para morrer quieto e então se pergunta o que Dawn está fazendo lá embaixo. O pequeno coelho começa a entrar no túnel, achando que o protagonista está apenas desperdiçando energia e se pergunta até onde ele foi antes de morrer, mas o túnel continua se estendendo e ele percebe que Da cavou bastante. Ele fica impressionado com a determinação e força de vontade do protagonista e percebe que Sion Angel não foi o único motivo pelo qual ele sobreviveu por tanto tempo. Continuando em frente, ele diz que não é como se Da tivesse se transformado em uma toupeira e que o corpo dele deve estar por perto, mas começa a se assustar ao ver que o túnel é mais largo e fica chocado ao ver que até mesmo há tochas. Então, ele se pergunta por que há tochas naquele lugar, quando de repente, o protagonista passa assobiando enquanto segura um prato de carne. Da vê o guia e o cumprimenta com um olá cauteloso. O guia, perplexo, pergunta por que ele ainda está vivo até ficar chocado ao ver uma cama feita de pedra. Observando uma mesa ao lado, pergunta há quanto tempo isso está no calabouço, uma sala inteira com móveis, tochas e outros dispositivos. Vendo isso, o coelho irritado pergunta o que é tudo aquilo. Da então pega uma bola de terra de seu inventário, umedece com um pouco de água e começa a moldá-la como argila até fazer um prato maior. O homem pergunta o que ele está fazendo. Da coloca a carne no prato que acabou de fazer e diz que seria rude receber uma visita de mãos vazias. Enquanto o protagonista corta a carne, o guia pergunta se ele acha que o calabouço se tornou sua casa e então lembra que Da era responsável por preparar comida para seu grupo, comentando que ele deve ter muita comida em estoque ou deve ter adquirido uma nova habilidade aleatória naquele momento. O protagonista até para de cortar a carne e o coelho pergunta se ele realmente ganhou uma nova habilidade. Da, um pouco envergonhado, revela que sua nova habilidade é cavar. O homem explode em risadas e diz que isso explica como ele fez tudo aquilo. Após parar de rir, o coelho comenta que Da se especializa em coisas inúteis e diz que essa habilidade é tão estranha quanto outra de purificação, mas pelo menos ele pode rir um pouco. Então ele pula do banco e diz que agora o protagonista pode morrer. Da pergunta se o guia vai matá-lo. O coelho responde indiferentemente, dizendo que o protagonista vai morrer de qualquer forma, então não há razão para sujar as mãos com ele, e comenta que eles devem ter terminado. Da, preocupado, pergunta o que foi terminado. Tudo começa a tremer e o guia diz que, enquanto o protagonista estava brincando com a terra, os novos participantes terminaram a fase 1. Ele diz que é uma pena, já que deve ter levado muito tempo para fazer aquele esconderijo. Da percebe o que está acontecendo. Tudo está tremendo tanto que derrubou o prato com carne e ele se dá conta de que estava tão focado em cavar que se esqueceu e se pergunta por que não pensou nisso antes. O calabouço está se reiniciando, o que significa que tudo que ele cavou também será reiniciado. Ele começa a correr de volta para o lugar de onde veio. O homem o parabeniza pela persistência, mas diz que é tarde demais para escapar, enquanto tudo desaba. Da cai e o coelho continua dizendo que a entrada está longe e se pergunta por que ele cavou tanto. Parece que não há saída. Da se pergunta se esse é seu fim, enquanto o guia observa que ele chegou bem longe e acrescenta que, no final, o protagonista deveria ter permanecido onde estava, mas em vez disso, cavou sua própria cova. Se ele tivesse ficado em silêncio, não teria que passar por tudo isso. No entanto, o coelho então percebe algo.
O túnel para de tremer. Da fica surpreso e o guia também está atônito, perguntando como isso aconteceu. Então, maravilhado, o guia se pergunta se o reinício terminou e nada aconteceu naquele lugar. Em seguida, ele chama da de bug e diz que as regras do calabouço parecem não se aplicar a ele. O protagonista se levanta e pergunta se o reinício acabou, mas o coelho resmunga dizendo que não sabe. O homem continua reclamando enquanto dá olha ao redor e nota que tudo está uma bagunça, mas não foi reiniciado. Então ele se pergunta se é porque ele é um bug. Da então reflete sobre como ele recebeu a recompensa do calabouço sendo um bug e começa a pensar que ele é um jogador que não é exatamente um jogador. No entanto, o guia irritado pergunta sobre o que ele está pensando e diz ao protagonista para aproveitar o tempo que tem porque ele vai morrer mais cedo ou mais tarde. Da parece impassível, mas o coelho continua tentando assustá-lo, dizendo que este lugar pode desabar no próximo reinício ou talvez haja um monstro sob a terra. No entanto, o protagonista permanece inabalável e o guia pergunta se ele está tão assustado que não sabe como reagir. Da então pergunta se o guia é incapaz de matá-lo e comenta que, se o coelho quisesse, poderia simplesmente cortar sua cabeça como fez com o outro cara no início do jogo. O coelho fica bravo e pergunta de onde ele tirou essa conclusão, então diz que ele só não corta sua cabeça porque não quer sujar as mãos, mas o ignora e vai embora despreocupado, deixando o guia ainda mais irritado, dizendo que vai cortar sua cabeça. Então o protagonista solta um sorriso ao perceber que o coelho realmente não pode matá-lo diretamente. Enquanto ele se afasta, o guia está suando em bicas e conclui que ele está em apuros. Era exatamente como havia adivinhado. O guia só tem permissão para matar um jogador, mas como ele já usou essa habilidade no início do jogo, agora não pode causar dano direto a outros jogadores. Então, o guia se preocupa que possa realmente escapar e seus superiores descobrirem que foi seu erro. Enquanto isso, o protagonista tenta convidar o coelho de volta para terminar a comida, mas diz que está tudo bem se ele não quiser. Justo naquele momento, pedaços de terra começam a cair da parede do túnel. De repente, começa a rachar e um forte jato de água jorra sobre o protagonista. Uma grande quantidade de água começa a entrar. O coelho está feliz ao ver que a corrente de água subterrânea rompeu a parede. Ele começa a rir, dizendo que a água vai inundar tudo e agora o protagonista vai se afogar. Da pensa que o reinício deixou as paredes da caverna frágeis. Então, a água começa a arrastá-lo. Uma corrente intensa toma conta da caverna, sem sinal de até agora, mas ele consegue emergir da água e rapidamente abre seu inventário. Então ele se dirige ao buraco que se abriu e diz que vai parar o vazamento com terra. Ele começa a despejar as bolas de terra de seu inventário. Vendo isso, o homem não consegue acreditar e pergunta se ele está falando sério, ao que Eda imediatamente responde que sim. Enquanto o protagonista continua despejando terra, o coelho diz que ele ficou louco e agora está tentando parar o vazamento com pedaços de terra. Da diz que colocar um pedaço de cada vez pode não ser suficiente, mas talvez funcione se ele colocar vários. O homem faz uma expressão questionadora e fica surpreso com a quantidade de terra que Eda começa a despejar. Ele despeja uma quantidade absurda de terra e o coelho se pergunta por que ele tem tanta terra em seu inventário. O protagonista, com um olhar determinado, pensa que não deve ser subestimado. Ele diz a si mesmo que vai parar o vazamento usando toda a terra em seu inventário. Depois de um tempo, parece que ele conseguiu parar o vazamento, mas não dura muito até que a água começa a jorrar novamente. Da fica apreensivo e percebe que a terra não está suportando a pressão da água, mas começa a pensar que talvez uma forma diferente que não se desintegre sob a pressão da água seria melhor. Ele lembra que o sistema não disse que tinha que ser uma bola, então começa a tentar mudar para uma forma diferente. Enquanto isso, o guia está assistindo, pensando que o protagonista realmente enlouqueceu. A água começa a jorrar com mais força e Da começa a implorar, quase suplicando por sua habilidade de mudar a forma da terra. A água está quase cobrindo, mas ele consegue fazer uma forma de tijolo de terra mesmo debaixo d'água. Ele não vacila e celebra sua conquista. Pouco depois, o guia está incrédulo. O vazamento se tornou apenas uma gota. Da diz que achou que ia morrer e o guia ainda não acredita que ele conseguiu parar o vazamento. O exausto protagonista diz que tudo começou a dar errado depois que o coelho apareceu e pergunta se ele está tentando sabotá-lo.
O homem fica bravo novamente e diz ao protagonista para desista e morra já, diz Dão. Ele quase morreu. O coelho continua surpreso por o protagonista ter impedido um grande vazamento e pensa consigo mesmo que nem mesmo com uma habilidade de combate seria possível fazer isso. O guia começa a se preocupar novamente e acha que o protagonista é perigoso demais para continuar vivo. Mas, de repente, Dan chama e o coelho se pergunta se ele acidentalmente se tornou amigo dele. O protagonista menciona que estava preocupado porque seu suprimento de água estava acabando, mas, graças ao vazamento, um poço se formou na caverna. O coelho então diz que a água pode estar envenenada e que Eda terá diarreia se beber dela. No entanto, o protagonista usa sua habilidade de purificação e diz que agora pode beber, o que irrita o coelho novamente. Dan olha para o poço pensativamente. O coelho pergunta o que ele vai fazer com um sorriso no rosto. O protagonista diz que agora podem colocar algumas decorações no poço. Apesar da negação do coelho, Dan começa a construir algo de qualquer forma, e o guia se surpreende ao vê-lo fazer uma borda de tijolos em questão de segundos, percebendo quanto sua habilidade melhorou. Dan continua a esculpir algo na parede e diz que é o clímax da decoração, a fonte com a cabeça de leão. Apesar de o coelho dizer que parece um gato que foi chocado, Dan coloca a mão na boca da escultura e usa sua habilidade de escavação. Então, a água começa a jorrar da fonte, mas o coelho, ainda irritado, diz que o protagonista está fazendo o que quiser e pergunta por que ele está detalhando tudo desnecessariamente. Mas Dan questiona se ele sabe quão científico é aquele design. Ele aponta para um tubo que se conecta à fonte de água e diz que, além de ajudar a reduzir a pressão da água para que não exploda novamente, também impede que a água estrague ao ficar parada. Então, com um sorriso muito modesto, Dan diz que um trabalho tão brilhante só poderia ser feito por um prodígio e se pergunta se merece algum reconhecimento por isso. Imediatamente após, um brilho aparece diante dele. O sistema diz que ele adquiriu o reconhecimento de construir um poço com uma fonte de cabeça de leão. Não entende o que é isso e o coelho também não consegue acreditar. O protagonista está surpreso com tal reconhecimento, enquanto o guia não consegue acreditar que há um reconhecimento para algo tão bobo.